Sede de Deus, conhecidíssima também. Eu, inclusive, dentro de sala, adoro contar essa, porque eu acho bela demais. E também tem um monte de significados. Havia um jovem que queria muito ser aceito por um mestre. História zen, vocês sabem, a maioria delas começa assim. É um discípulo querendo ser aceito por um mestre. Você falou isso, você já falou metade da história. A maioria delas é assim, né? E esse jovem queria ser aceito e ele sabia que quando ele fosse se apresentar para o mestre, a primeira coisa que o mestre ia perguntar: por que você quer ser meu discípulo, meu jovem? Óbvio, né? Vai ser isso que ele vai perguntar. Dependendo da resposta que eu der a essa pergunta, vai ser decidido se você aceita ou não. Então tem que ensaiar bem essa bendita resposta. E aí ele ensaiou. E foi para o frente do espelho, e fez caras e bocas, e procurou essa. Não, essa é boa, essa vai dar. E aí ensaiou, fez aquele teatro, agora estou preparado. E vai lá falar com o mestre. Chega lá, o mestre está em meditação. Mestre, pois não, meu jovem, o que eu posso atendê-lo? Sabe o que é? É que eu gostaria de ser seu discípulo. Aí o mestre pensa por um segundo, vira para ele e fala: mas por que você quer ser meu discípulo? É a deixa, né? Ele sabia que ele ia perguntar isso, estava ensaiadinho. Aí ele se imposta, toma uma posição e começa a recitar o script dele. Mestre, eu gostaria de ser seu discípulo porque eu sinto uma sede desesperadora de Deus. Aí o mestre pensa, levanta, começa a caminhar e chama o jovem para acompanhá-lo. O jovem fica animadíssimo, isso deve ter sido sinal de que eu fui aceito, né? Foi bem. Começa a andar atrás dele. Aí o mestre ajoelha na beira de um rio e manda o jovem ajoelhar ao lado dele. Ele: nossa, isso deve ser algum rito de aceitação, o negócio está indo bem. Aí quando ele ajoelha ao lado do mestre, o mestre pega a sua cabeça e puf, enfia dentro do rio. E segura. E ele começa a espernear. E segura. Esses mestres costumam ser fortes. Praticantes de artes marciais, né? E segura, e o jovem está se debatendo, quase se afogando, ele solta o jovem: que isso? Você está querendo me matar? O que você está fazendo? Calma, calma, calma. Me responde só uma coisa. Quando você estava lá embaixo, você sentia sede desesperadora de quê? De ar, mestre, é claro. Pois é, quando você sentia uma sede desesperadora de Deus, tão forte quanto você sentia de ar lá embaixo, você me procura que eu te aceito. Entendem isso? Pode parecer uma loucura para vocês, mas numa certa medida, como filósofos que somos, a gente sabe o que é isso. Numa certa medida, muito tênue, sabemos. O que é, num determinado momento, você não encontrar mais sentido para absolutamente nada, ficar reunindo 2 ou 3 boas razões para levantar da cama e já não encontra mais. Porque a vida é tão repetitiva, tão sem sentido, sem nada de vertical, nada de luminoso, nada de digno. Sempre a mesma coisa, aquele abatimento terrível que bate no idealista antes que ele descubra um sentido de vida mais vertical, antes que ele descubra um sentido de vida mais filosófico. É como uma esterilidade, um deserto absoluto. Não somente aprender, mas entender a filosofia Zen através dos seus contos milenares, que te ajudará a controlar a ansiedade, ser mais sereno, enfim. E explicado pela maravilhosa professora Lúcia Helena Galvão. É o conteúdo desse vídeo que está maravilhoso. Eu sou o professor Cícero Bispo e seja muito bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, a curtida neste vídeo. Compartilha também esse material para mais pessoas e assista os outros vídeos do canal. E o mais importante, deixe o seu comentário, que ajuda muito a gente entender as pessoas que estão aqui assistindo o nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, deixo com vocês professora Lúcia Helena Galvão e a filosofia Zen. A ideia é falarmos mais sobre os contos do que propriamente sobre a tradição Zen, mas para que isso não fique sem uma introdução, sem que a gente contextualize um pouco no tempo, vamos falar rapidamente em alguns quadros sobre algumas informações da tradição Zen. Fundamental é fazermos uma reflexão sobre os contos. Várias vezes, em outras palestras, em outras ocasiões, eu sempre falo que o conto é uma forma de fixação de um conhecimento muito boa, utilizado em várias tradições. A Índia utilizava a contação de histórias até na medicina. A educação era toda fundamentada na contação de histórias, porque uma história ela guarda uma coerência interna que é muito difícil que você esqueça ela pelo meio.
Enquanto que uma narrativa é muito fácil de você esquecer, uma narrativa teórica de conhecimentos. Então imaginem vocês, por exemplo, a história da Branca de Neve. Todos nós que já deixamos a infância para trás há muito tempo. Mas ainda assim é muito difícil que no meio da história da Branca de Neve você esqueça do final. O caçador largou a princesa na floresta e deu branco, esqueci. Ninguém esquece. Se você puxa a primeira cena, normalmente desdobra até a última. Não é assim? Não existe isso. O conto ele tem uma cena puxa a outra, ele tem uma certa sequência que faz com que o conhecimento fique bem fixado. Muitas vezes percebo isso em sala de aula com os meus alunos, o pouco que guardam é aquilo que é relacionado a contos, a histórias, porque realmente ajuda a fixar os conhecimentos. Isso não é algo novo, isso foi utilizado, como eu falei, por muita gente ao longo da história. Então, os árabes foram grandes contadores de contos, os indianos, sobretudo, quase tudo partiu de lá, e a tradição oriental Zen também é muito amiga dos contos como forma pedagógica. Então, vamos conhecer hoje um pouco, então, dessa tradição e alguns dos meus contos prediletos, que talvez até conheçam, porque não são tão originais assim. Mas vamos analisá-los um pouco e ver o conteúdo filosófico que eles têm a apresentar. Devem conhecer essa história de que o budismo ele é uma religião que ele é muito adaptável segundo a região onde ele chega. O budismo foi caminhando, deixou a Índia, onde ele foi praticamente expulso, e saiu caminhando pela China. E na China ele se mescla muito profundamente com o confucionismo e com o taoísmo. Então o budismo da China não é igual a nenhum outro. Se funde muito profundamente com as tradições locais. Depois atravessa a China e chega ao Japão. Isso pulamos o Tibete, né? Porque o Tibete também, quando o budismo chega lá, se mescla com a religião Bonpo e forma o budismo lamaísta, que é absolutamente original. Também não tem nada a ver com nenhuma outra forma de budismo no mundo. E quando ele atravessa e vai para o Japão, ele vai encontrar lá, então, a tradição shintoísta, muito natural, muito ligada à natureza, muito ligada aos fenômenos naturais. E isso também vai conformar o Shinto mais o budismo, gera uma forma de budismo bem original, que é o Zen budismo. Então, essa capacidade de adaptação do budismo como religião é qualquer coisa de sensacional. Em cada local ele toma um colorido típico, sem perder as suas estruturas fundamentais do ponto de vista de pensamento. Em todo lugar a ideia do Dharma, do Karma, da reencarnação está presente, porém os elementos locais da cultura local são incorporados. Então nós vamos ver que o Zen ela é uma mescla do budismo mahayana, mais do taoísmo, mais do confucionismo, mais do shintoísmo, ou seja, de tudo que ele foi pegando ao longo do caminho pelo qual ele viajou. Quando o budismo passa pela China, ele se chama Shana. Quando ele entra no Japão, ele entra como Shan ou Zen. E isso lá na Índia era dhyana, era a meditação, a concentração tão profunda nos objetos que você e ele se fundissem como se fosse um só. Então, de dhyana para Shana, para Shan, para Zen. Essa foi a viagem desse conceito. Devem ter ouvido talvez falar de como começou essa história. Lógico que muitas vezes essas origens são mais míticas do que históricas. Num contexto religioso é preciso ter muita perícia e muito conhecimento para que se saiba distinguir o que é mítico, o que é místico, o que é histórico, que são as três chaves de que fala Helena Blavatsky. Então algumas coisas com certeza serão míticas, mas se diz que teria nascido através desse cidadão Mahakashyapa, que foi um discípulo direto de Buda. Buda reunia os seus discípulos para fazer sermões àqueles discípulos mais qualificados que tinham condições de entender a sua mensagem mais metafísica. E um dia ele reúne esses seus discípulos, eles o esperam para um sermão e ele surge e simplesmente mostra um lótus branco. Não fala nenhuma palavra. E Mahakashyapa se ilumina simplesmente ao ver esse lótus branco. Entende a mensagem. Então aí teria nascido essa ideia da linhagem direta de transmissão do conhecimento sem palavras. O Zen é muito exíguo em palavras, praticamente não fala. Vocês vão ver que ele é muito enxuto, fala-se muito pouco. Então isso teria sido o nascimento mítico da tradição Zen. E o nascimento histórico que se atribui, disse que histórico, porque também se questiona até mesmo esse nascimento, seria com Bodhidharma. Bodhidharma, que há quem acredite que também se trata de um personagem mítico, seria um monge indiano que num determinado momento teria resolvido partir para a China.
A China já tinha recebido a visita dos primeiros monges indianos, já tinha uma conversão bastante significativa ao budismo, e ele é muito esperado, porque era considerado um monge extremamente sábio. Ele é esperado particularmente por esse imperador Wuti. O imperador, ele era convertido ao budismo, esse imperador chinês. E ele era, digamos, materialmente muito generoso, tinha mandado construir um monte de mosteiros, tinha mandado traduzir um monte de sutras, e se considerava espiritualmente muito elevado por essa sua generosidade, por essas suas obras. Quando o Bodhidharma chega, ele o recebe ansiosamente, espera por ele, e pergunta a ele: bom, depois de tudo que eu construí, depois de tudo que eu fiz em prol do budismo, quais são os meus méritos? E Bodhidharma teria dito para ele: nenhum, porque a ação que busca méritos não tem valor nenhum. E aí o imperador evidentemente não estava esperando por uma resposta daquela, fica chocado, né? Como assim, nenhum mérito? Quem é você para me dizer isso? E Bodhidharma teria respondido: não sei. E vira as costas e vai embora. E não volta mais. Vai para o interior da China e ali entra num processo de meditação. Algum tempo depois, alguém teria explicado para o imperador a resposta de Bodhidharma, teria mostrado para ele a essência que aquele monge estava querendo lhe dizer, e ele teria percebido o erro, teria tentado fazer com que Bodhidharma voltasse. Mas ele não volta mais, não aceita voltar mais. Ele percebe que ali o budismo que havia era muito superficial e que não havia discípulos para ele. Que ele teria se colocado numa região, então no interior da China, onde ele se coloca em meditação. Que aí há uma série de histórias que também não sabemos, muita mescla de história com lenda, onde ele teria ficado muitos anos meditando de frente a uma parede, em estado de meditação profunda, sozinho. Até que num determinado momento começam a chegar os discípulos. E é muito difícil que ele aceite discípulos. Conta-se da história desse Ruike, que eu acho uma história muito bonita, que ele era um general, que tinha passado por muitas guerras, que era um homem muito amargurado, porque não encontrava mais nenhum sentido naquilo. Era um grande vencedor de batalhas, mas ele tinha chegado a um ponto onde vencer ou perder era a mesma coisa. Já não via nenhum sentido para a sua vida, estava muito esgotado. Quando ele soube que havia um grande mestre, ele disse: bom, essa é a última esperança que eu tenho. Talvez esse grande mestre tenha a resposta à minha grande indagação, porque senão eu abro mão da vida. Já não há mais sentido para mim. É curioso isso, né? Porque quando se é um derrotado, muitas vezes pode-se achar que a resposta está na vitória. E quando se é um vitorioso, a resposta está onde? Ele tinha ganho tudo o que um general poderia ganhar e não via nenhum sentido na vida. E se sente tremendamente angustiado e vai atrás de Bodhidharma. E aí se diz que quando ele chega na região em que Bodhidharma meditava, nevava. E ele se coloca diante do espaço onde Bodhidharma estava, meditando. Debaixo da neve, o mestre o ignora completamente e ele se recusa a sair dali sem ser atendido por Bodhidharma. Que ele permanece ali, começa a nevar, e ele permanece. Diz que quando a neve está já pelos joelhos dele, ele é absolutamente inerte, parado no lugar, Bodhidharma chega à conclusão que realmente não ia se livrar dele e resolve perguntar o que ele queria. É um diálogo que tem uma série de detalhes, não vou entrar muito em detalhes. Essa é uma cena que inclusive é uma pintura antiga chinesa que faz referência a esse momento, que Bodhidharma teria ignorado por muito tempo Ruike, debaixo da neve, até que resolve ouvi-lo. Ele se vira para Ruike e diz: o que você quer de mim? E o Ruike teria perguntado: Senhor, tira-me do Sansara. Não sei se vocês lembram do Sansara, que é aquela roda de dias e noites dentro do qual os homens estão presos. O eterno retorno, a vida repetitiva que não leva a lugar nenhum, essa vida espaço-temporal preso nas coisas que são passageiras, amanhece, anoitece, as coisas sempre se repetem sem nenhum sentido. Um mundo meramente material, esse é o Sansara dos indianos. Porque teria dito para ele: Senhor, tira-me do Sansara. E Bodhidharma teria respondido simplesmente: quem te colocou nele? E Ruike, com essa resposta, percebe que quem tinha se colocado nele era ele mesmo, mentalmente, e que era simplesmente ele não se considerar mais nele, ele estava fora. Com essa resposta ele se ilumina. Ele leva aquele choque porque ninguém o havia colocado no Sansara, senão a postura mental dele que tinha escolhido
sentir-se dentro do samsara. E bastava que ele escolhesse uma outra postura, escolhesse estar em outro lugar, e já estaria. E com essa resposta, simplesmente, ele se ilumina. É curioso isso, né? Quem nos colocou nas situações que nós nos sentimos escravos? Quem nos colocou nas situações onde nos sentimos sofrendo? Que não uma postura mental nossa, que não simplesmente mudar uma chave mental e se sentir do lado de fora. Quem poderia nos colocar, que não nós mesmos? Então, com essa resposta, ele se ilumina. E aí começa aquilo que eles chamam da sequência de patriarcas Zen. Bodhidharma é considerado o primeiro patriarca, Ruiki é considerado o segundo, que dá sequência à sua escola. Muito tempo depois, passaram-se algumas gerações, chega um momento em que chega-se ao quinto patriarca. E esse quinto patriarca, já bastante idoso, precisava eleger um sucessor. E ele não via entre os seus discípulos, vejam bem, nessa história já denota como houve uma decadência rápida. Em 4 gerações já houve uma decadência rápida. Do segundo para o quinto patriarca já não havia discípulos que ele considerasse que eram dignos de herdar a sua tigela e o seu manto. Ele olhava para os seus discípulos e via que eram todos muito superficiais. Mas ele, muito idoso, precisava transmitir o manto e a tigela. E aí ele resolve reunir todos os seus discípulos e diz o seguinte: aquele que escrever o melhor verso nessa parede receberá a sucessão do Dharma. Será o meu sucessor como patriarca da escola Zen. Só que antes disso, ele vinha observando os seus discípulos e uma ocasião ele estava, porque aquele era um mosteiro Zen que era apoiado pela comunidade próximo dali. E havia algumas pessoas da comunidade que traziam comida, algumas pessoas preparavam comida para os monges. E ele estava recitando um texto, o Sutra do Diamante, e os seus discípulos todos atentos ouvindo, e lá dentro, na cozinha, havia um camponês, muito humilde, que estava preparando a comida para eles. E ele percebe que quando ele recita o Sutra do Diamante, os seus discípulos reagem de maneira muito superficial, e o cozinheiro na cozinha se ilumina. Era uma pessoa muito especial, era Huineng. Era um homem muito simples, muito rude, um camponês, que trabalhava com toda a humildade para sustentar o mosteiro voluntariamente, por amor, e ele se ilumina. E o mestre vê que ele era o mais nobre e o mais elevado que tinha ali. Mas ele pensa, bom, esses jovens não vão aceitar o cozinheiro como mestre. Percebam que a mentalidade já havia decaído bastante, não vão aceitá-lo. Aí ele resolve colocar essa prova do verso como uma maneira de tentar, talvez, convencê-los de quem tinha realmente mérito. E havia nesse mosteiro o mais velho dos discípulos, que era considerado mais aplicado, mais rígido, mais disciplinado, que era Shen Xiu. E Shen Xiu, quando se diz que a prova seria essa, todo mundo já o considera vencedor. Porque ele era aplicadíssimo e era considerado muito bom, mas o mestre via que ele era muito rígido e muito superficial. Enfim, ele faz a prova e diz: amanhã, o melhor verso que estiver escrito nessa parede será o meu sucessor no Dharma. E aí, quando todos se deitam, Shen Xiu, como se esperava, vai lá e escreve o seu verso. Eu trouxe para vocês, inclusive, que eu acho bastante interessante. O verso de Shen Xiu. Este corpo é a árvore de Bodhi. A alma é como um espelho brilhante. Toma cuidado para que sempre esteja limpo, não deixando o pó se acumular sobre ele. E aí, quando as pessoas viram esse verso, disseram: nossa, é sensacional, ninguém vai escrever nada melhor do que isso. Se trata exatamente isso, da alma como um espelho, que tem que estar sendo constantemente purificada para que o pó não se acumule sobre ela, uma disciplina diária de purificação. E vão dormir já considerando que Shen Xiu seria o sucessor. Quando eles acordam, havia um outro verso embaixo daquele escrito, numa letra muito tosca, muito mal escrita, de uma pessoa humilde que escrevia de maneira muito rudimentar, mas lá havia um outro verso, que era o seguinte: Bodhi não é como uma árvore. O espelho brilhante não brilha em parte alguma. Se nada há desde o princípio, onde se acumularia o pó? E aí as pessoas ficaram perplexas. Quem escreveu isso? Não sei se vocês percebem a sutileza, porque aí nós teríamos que falar um pouco do sistema filosófico e do sistema iniciático, do filósofo e do sábio, porque o filósofo é a disciplina de sempre tirar o pó.
O sábio ele já se fundiu, a sua mente, a sua alma com a alma universal. Se só há uma coisa, vai acumular pó aonde? Não há espelho em lugar nenhum. O homem já não se sente mais como um espelho do sol. Ele é o próprio sol. Ele se funde. Esse é o estado de um mestre do nível que se esperava para comandar uma escola como aquela, que era uma escola interna. Então, quando todos veem aquilo, ficam muito perplexos e ninguém sabe quem escreveu aquilo. E o mestre sabia que era Huineng, o cozinheiro. E aí ele, sabendo que não haveria unidade, que as pessoas não aceitariam um cozinheiro como mestre, ele divide a escola e manda Huineng com aqueles jovens mais humildes e de mais nível que o aceitavam embora na direção do sul, e aqueles que não o aceitavam ficam na escola junto com Shen Xiu. Tá? Passadas algumas décadas, 20 anos depois, a escola de Shen Xiu não existia mais. E a escola de Huineng ainda perdura por muito mais tempo, até a sua morte. Ou seja, o mestre via com muita precisão. Realmente, Huineng tinha muito mais nível. Mas esses foram os últimos patriarcas conhecidos da tradição Zen. Depois, a sucessão de patriarcas cessa aí, com o sexto patriarca, que teria sido esse jovem, que na origem era um cozinheiro. Bom, como isso chega no Japão? Chega através de 2 mestres que vão até a China. Hoje já não são mais só essas 2 escolas, existem pelo menos 4 grandes escolas Zen, já muito diferentes do que era nessa época, mas de qualquer maneira chega no Japão através da escola Rinzai, que foi levada pelo monge Eizai, e a escola Soto, que foi levada pelo monge Dogen, todas 2 no século 12 e 13. Todas 2 sobrevivem até hoje, sendo que a Soto é a maior escola Zen que existe nos dias atuais. E cada uma delas com algumas peculiaridades. A Rinzai, por exemplo, é a escola dos koans. Já ouviram falar dos koans? Aqueles enigmas um pouco sem pé nem cabeça que eram colocados para testar a mente racional. Ou seja, o homem, se ele tentasse entrar naquilo com a mente racional, não entraria, porque não tinha nenhum sentido, era um paradoxo. Era exatamente para deter a mente racional e despertar a intuição. E aquilo muitas vezes era utilizado nas meditações e às vezes era utilizado também como teste para ingresso na escola Zen. Os discípulos recebiam um koan e aquele que fosse capaz na manhã seguinte de ter alguma solução entraria, senão não. Era o vestibular Zen. Bem complicado. E então a Rinzai praticava os koans, as artes marciais, e era a escola dos samurais por excelência. Os samurais eram todos praticantes do Zen budismo em geral. E a outra escola, que é a Soto, de Dogen, é aquela que mais praticava o zazen, que é aquela meditação na postura ajoelhados, né? E por muitas horas, procurando provocar aquilo que eles chamam de samadhi, um estado de êxtase onde o homem supera por alguns momentos a multiplicidade, supera a ilusão da mente separada. Tá? Então, basicamente, isso é um pequeno apanhado histórico para vocês conhecerem. Eles se dedicavam, a maior parte das escolas, além de fazerem as suas meditações, se dedicavam a todos os trabalhos de manutenção da própria escola, ou seja, faziam a sua comida, lavavam a sua roupa, e também a pequenas artes meditativas, que eles diziam que eram boas para organizar e harmonizar a mente. Como, por exemplo, a famosa arte da cerimônia do chá, que era algo tremendamente milimetrado, a hora que servia, a posição da xícara na mesa, algo muito cerimonial. O ikebana, que perdura até hoje, a caligrafia, que se considerava entre os samurais que quem sabia manejar bem uma arma, sabia manejar bem também uma pena para escrever, um ideograma. Era considerado um símbolo de um homem hábil. Então, um bom samurai tinha que saber manejar bem a pena e fazer os seus ideogramas com perfeição. Muito parecido com o que vocês vão ver, por exemplo, dentro da tradição celta. Se considerava que um homem era um bom arqueiro quando era um bom arpista e poeta. Os guerreiros, os bons guerreiros tinham que ser arpistas e poetas. Eles iam muitas vezes para a batalha tangendo os seus arcos e cantando. Os bardos iam à frente dos exércitos. Então havia esse certo casamento entre a arte e a guerra, né? Entre Vênus e Marte, como é em Roma, a união entre o amor e a guerra, entre a beleza e o aspecto guerreiro. Bom, e aí vamos para os contos propriamente ditos.
Espero que tenha pelo menos alguns que vocês não conheçam ainda, que seja novidade, mas ainda os conhecidos, vamos tentar trazer à tona um conteúdo interessante, né? Lixando uma pedra. Diz que havia um jovem discípulo que estava parado em meditação nos jardins de um templo por um tempo muito longo. E o mestre passava por ali e via que ele não saía dali, estava um tempo enorme em meditação. Aí o mestre resolveu chegar para ele e perguntar: meu jovem, o que você está fazendo? Eu estou me concentrando para que a minha mente fique igual à mente do Buda. Aí o mestre, silenciosamente, não falou nenhuma palavra, saiu, pegou uma telha e uma lixa e se sentou ao lado desse jovem, o jovem tentando meditar, ele começou a lixar aquela telha. E o jovem tentando se concentrar e lixando a telha. Até que o jovem bobo: o que o senhor está fazendo? Eu quero transformar essa telha num espelho. O senhor está louco. Por muito que o senhor trabalhe, essa telha nunca vai ser um espelho. E aí o mestre virou para ele: mas você que está louco. Por muito que você trabalhe, sua mente nunca vai ser igual a do Buda. Não é assim que se trabalha. Aí o jovem ficou impactado com aquilo e disse: mas então como? O que eu faço? E ele diz: bom, se você quer que uma carruagem ande, você bate na carroça ou nos cavalos? Nos cavalos, é claro. Então por que você está batendo na carroça? Para aqueles que já estudaram as tradições filosóficas que falam que o homem tem uma parte física, material e uma parte espiritual, se você quer que o espírito se desenvolva, para que fica sacrificando o corpo? Como se esse martírio gerasse algum mérito espiritual? Tenta desenvolver reflexões profundas, tenta desenvolver uma vida espiritual verdadeira que se mede mais em atos, em virtudes, em uma vida coerente, do que propriamente em estar parado tentando sacrificar e martirizar a personalidade sem nenhum ganho para o espírito. Tá? Então essa ideia, que é muito comum em várias tradições religiosas, de que de muito sacrificar a personalidade nascerá a chispa do espírito, sacrificá-la em vão, é uma estupidez. Se você bate na carruagem, ela não anda. Você tem que bater nos cavalos. Ou seja, desenvolver uma prática de vida que te inspire, que te eleve, que desperte a espiritualidade em você. Acho bastante interessante isso, porque mostra que mesmo a escola Zen, isso é um conto antigo, não era tão dedicada à meditação o dia inteiro desse jeito. A meditação tinha o seu limite, tinha a sua aplicação, mas havia necessidade de uma vida prática coerente que de fato desenvolvesse a espiritualidade. Ou seja, a ideia do sacrifício como tendo mérito em si. O escorpião, essa é conhecidíssima, né? Bastante conhecida, roda pela internet de todo jeito. Diz que havia 2 monges zen lavando a sua roupa no rio. E quando um deles olha, havia um escorpião se afogando. Ele vai lá e salva o escorpião o pica. E é a picada dolorosa, mas ele continua lá lavando a sua roupa. O escorpião não vai lá e não cai na água de novo? Ele vai lá, o salva e o escorpião o pica. Aí o outro monge olhando diz: mas por que você está fazendo isso? Esse escorpião é um ingrato. Você está salvando a vida dele e ele está te mordendo? E aí ele vira para ele e fala: eu não estou entendendo qual é a razão do seu espanto. Cada um faz aquilo que lhe corresponde. Ele é escorpião, pica. Eu sou homem, tenho compaixão. Não é natural que cada um faça o que lhe corresponde? Estranho seria que o escorpião tivesse compaixão e eu picasse. Ou seja, cada um faz aquilo que lhe corresponde dentro do esquema da natureza, está tudo perfeito, cada coisa no seu lugar. Ou seja, eu não vou responder como escorpião, não sou escorpião. E muitas vezes nas nossas relações fazemos isso. Alguém nos agride e nós nos colocamos exatamente no mesmo nível. Existe uma passagem, eu sempre gosto de fazer paralelos para vocês verem como é que essas tradições são universais. Uma passagem que eu acho muito bonita, que lembra isso, é uma passagem de quando Alexandre Magno cruza com os celtas as margens do rio Danúbio e conversa com o druida de Viciacus. E Alexandre pergunta a esse druida o que é que os celtas temem, porque na verdade era um povo conhecido como totalmente destemido. E de Viciacus seria dito a ele: bom, um guerreiro celta é preparado só para temer uma única coisa, que o céu caia do seu lugar sobre a terra, ou que a terra se eleve do seu lugar em direção ao céu. Se a terra continua no seu lugar fazendo o que deve, o céu continua no seu lugar fazendo o que deve, nós fazemos o que devemos e não há nada para temer. Cada coisa no seu lugar. Entendem? Cada um com a sua identidade fazendo o que lhe corresponde, não há nada para temer. Eu sou humano,
E ajo como humano, a terra age como terra, o céu como céu, o escorpião como escorpião. Eu não respondo à altura daqueles que me agridem, eu respondo como homem. Eu acho muito interessante, muito bonita essa história. Muito divulgada, mas não sei se refletem muito a respeito do conteúdo dela. O roubo, também bastante conhecida. Um grupo de jovens discípulos que pertenciam a um mosteiro percebem que aquele mosteiro muito antigo, que era secular, estava desmoronando, caindo aos pedaços. Precisava ser reformado. Mas eles eram monges mendicantes, não tinham recurso nenhum. De onde iam tirar condições para comprar materiais e reformar aquele mosteiro? Vamos falar com seu mestre. O mestre estava em meditação e resolve aplicar uma prova àqueles jovens. Quando os jovens chegam para ele, mestre, o mosteiro precisa ser reformado, nós estamos numa condição crítica, ele está desmoronando. Jovens, vocês têm razão, realmente está desmoronando. Mas o que nós vamos fazer? Não temos recursos, não temos nada, de onde a gente vai tirar recursos para isso? Ah, já sei, tem uma ideia. Sabe aquela comunidade que tem aqui próxima? Sei, claro, conhecemos. Pois é, vocês vão lá e roubem. O quê? Roubem o máximo que vocês puderem, que com isso a gente gera riquezas e reforma o mosteiro. Mas tem um detalhe, vocês não podem ser vistos por ninguém. Ninguém pode vê-los roubando, porque vocês sabem que a reputação do nosso mosteiro é muito grande e vem de gerações, portanto ninguém pode ver vocês roubando. Vão lá e roubem, contanto que ninguém os veja. Aí os discípulos ficam com aquela cara meio chocada, que nem vocês estão, né? Como assim? Roubem? Como assim? O mestre está louco? Será que ele enlouqueceu? Não, mas o fim justifica, os fins justificam os meios, né? Maquiavelismo zen. Vamos, não vamos, rouba, não rouba. Aí tá bom, o mestre mandou, vamos lá. E foram eles para a cidade para roubar. O mestre se levanta calmamente e entra no mosteiro. Quando ele entra, tinha um jovem lá, normalmente fazendo seus afazeres. Ele pergunta, meu jovem, o que você está fazendo aqui? Ué, mestre, como assim o que eu estou fazendo aqui? Estou cumprindo o que o senhor pediu. Cumprindo o que eu pedi, mas os jovens foram tudo lá para a cidade para roubar? Por que só você ficou? Mestre, o senhor falou que não era para eu roubar se tivesse alguém me vendo, que não era para deixar ninguém me ver. Eu estou me vendo o tempo todo, como é que eu vou roubar? E o mestre compreendeu que só aquele jovem tinha entendido a verdadeira mensagem. Percebam que por aí, por trás disso, a gente poderia discutir uma hora, porque isso é a grande diferença que temos entre aquilo que a gente chama da ética de coerção e a ética de convicção. Como dizia Platão, você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. O homem que ele age de maneira ética apenas quando é visto, ele não respeita a si próprio. Ele não sente que dentro dele há um observador, que dentro dele há algo de divino. É a chamada ética para inglês ver. Enquanto a ética for só isso, ela não é verdadeira ética. Quando o homem agir de maneira honrada por um profundo respeito ao ser que habita dentro dele mesmo, isso será uma verdadeira ética. Enquanto agirmos apenas por uma fachada, isso não é real. É um verniz de muito pouca cobertura, que nós percebemos que uma mínima situação de exceção faz com que esse verniz caia. Ou vocês não têm visto? Treme terra, acontece algum acidente natural e as pessoas aproveitam-se disso para saquear lojas, para promover badernas. Muitas vezes as pessoas de classe média não têm visto isso? No Chile, na Inglaterra, em tudo quanto é lugar. Ou seja, povos às vezes muito civilizados, entre aspas. A ética é um verniz, não é profundo. Não se sentem observados de dentro para fora, mas sempre de fora para dentro. Se ninguém vê o que eu sou, um bicho. Não existe profundidade. E o que ele procurava era um discípulo que se sentisse apreciado pela sua própria alma, se sentisse visto pela própria alma. Sempre tem uma passagem que eu acho linda, dentro dessa tônica que a filosofia coloca do estudo comparativo. É bom a gente pegar uma tradição aqui, outra ali, né? Que é da tradição egípcia. É uma oração que existe num templo egípcio, livro dos Cantos Potentes. Nesse livro dos Cantos Potentes diz o seguinte: ó discípulo, o teu nome é maior do que os deuses. O nome do teu Deus sentado no centro da tua barca. Por um minuto, detém a tua marcha, larga o teu remo, vira-te para trás e olha frente a frente o Deus que vive no centro da tua barca.
Esse livro dos cantos potentes é muito interessante e lógico, mistérico, como tudo no Egito. Você imagina que você está remando, isso aqui é a barca. Você está remando, levando essa barca por caminhos tortuosos. E no centro da tua barca existe um Deus observando tudo isso. Em algum momento temos que deter o movimento, largar o remo, virar-nos e olhar ele olho a olho. E perceber que existe um ser divino dentro de nós, no centro da nossa barca. E ao saber que transportamos esse ser divino, não o expô-lo a indignidades, não levá-lo a qualquer lugar. Entendem isso? É essa ideia de sentir algo de divino dentro de nós. Sede de Deus, conhecidíssima também. Eu, inclusive, dentro de sala, adoro contar essa, porque eu acho bela demais. E também tem um monte de significados. Havia um jovem que queria muito ser aceito por um mestre. História zen, vocês sabem, a maioria delas começa assim. É um discípulo querendo ser aceito por um mestre. Você falou isso, você já falou metade da história. A maioria delas é assim. E esse jovem queria ser aceito e ele sabia que quando ele fosse se apresentar para o mestre, a primeira coisa que o mestre ia perguntar: por que você quer ser meu discípulo, meu jovem? Óbvio, né? Vai ser isso que ele vai perguntar. Dependendo da resposta que eu der a essa pergunta, vai ser decidido se eu vou ser aceito ou não. Então tem que ensaiar bem essa bendita resposta. E aí ele ensaiou. E foi para o frente do espelho, e fez caras e bocas, e procurou essa. Não, essa é boa, essa vai dar. E aí ensaiou, fez aquele teatro, agora eu estou preparado. E vai lá falar com o mestre. Chega lá, o mestre está em meditação. Mestre, pois não, meu jovem, o que eu posso atendê-lo? Sabe o que é? É que eu gostaria de ser seu discípulo. Aí o mestre pensa por um segundo, vira para ele e fala: mas por que você quer ser meu discípulo? É a deixa, né? Ele sabia que ele ia perguntar isso, estava ensaiadinho. Aí ele se imposta, toma uma posição e começa a recitar o script dele. Mestre, eu gostaria de ser seu discípulo porque eu sinto uma sede desesperadora de Deus. Aí o mestre pensa, levanta, começa a caminhar e chama o jovem para acompanhá-lo. O jovem fica animadíssimo, isso deve ter sido sinal de que eu fui aceito, né? Foi bem. Começa a andar atrás dele. Aí o mestre ajoelha na beira de um rio e manda o jovem ajoelhar ao lado dele. Ele, nossa, isso deve ser algum rito de aceitação, o negócio está indo bem. Aí quando ele ajoelha ao lado do mestre, o mestre pega a sua cabeça e enfia dentro do rio. E segura. E ele começa a espernear. E segura. Esses mestres costumam ser fortes. Praticantes de artes marciais, né? E segura, e o jovem está se debatendo, quase se afogando, ele solta o jovem. Que isso? Você está querendo me matar? O que você está fazendo? Calma. Me responde só uma coisa. Quando você estava lá embaixo, você sentia sede desesperadora de quê? De ar, mestre, é claro. Pois é, quando você sentia uma sede desesperadora de Deus, tão forte quanto você sentia de ar lá embaixo, você me procura que eu te aceito. Entendem isso? Pode parecer uma loucura para vocês, mas numa certa medida, como filósofos que somos, a gente sabe o que é isso. Numa certa medida, muito tênue, sabemos. O que é, num determinado momento, você não encontrar mais sentido para absolutamente nada, ficar reunindo 2 ou 3 boas razões para levantar da cama e já não encontra mais. Porque a vida é tão repetitiva, tão sem sentido, sem nada de vertical, nada de luminoso, nada de digno. Sempre a mesma coisa, aquele abatimento terrível que bate no idealista antes que ele descubra um sentido de vida mais vertical, antes que ele descubra um sentido de vida mais filosófico. É como uma esterilidade, um deserto absoluto. E aí entraria um conto de fada muito bonito, né, que é Rapunzel. Lembram quando o príncipe, para quem conhece histórias infantis, para quem teve infância, quando o príncipe é jogado da torre pela bruxa que fica cego, ou seja, a cegueira do espírito, a Rapunzel é jogada num deserto e ela tem que procurar, até que ela se torne novamente digna de recuperar a sua visão espiritual. A alma humana, Rapunzel, quando ela não encontra nada de espiritual, quando seu espírito está cego, ela se sente num deserto. Absolutamente sem perspectivas, é como se fosse uma asfixia realmente. É uma falta de ar, de motivação para continuar vivendo. Quando isso chega a um nível de angústia tal que a vida já não tem mais nenhum sentido se não for vertical e luminoso, bom, esse era o momento que esse discípulo estaria preparado. Um pouco dessa sede, porque o que está lá na frente também está aqui. Lembro sempre a vocês isso. É uma tradição também budista, muito interessante. Nós temos um grupo de leitura aqui na quarta-feira, na escola, e um dos livros que a gente leu, alguns que estão aqui inclusive participaram disso, foi um livro muito bonito que conta a vida de Buda.
que é A Luz da Ásia. E uma passagem desse livro, o Buda já iluminado fala sobre isso, que aquilo que é encontra raízes no passado, porque senão não teria como brotar aqui. E aquilo que será no futuro encontra raízes no presente, entende? Ainda que a nossa sede não seja desesperadora como a de um sábio, mas uma sede de verticalidade, de luz, está presente desde o início do despertar da filosofia. Muito, muito bonita essa passagem da Luz da Ásia, que Buda, depois de iluminado, depois de muito andar pelo mundo, ele volta exatamente à cidade onde nasceu, onde vivia o seu pai, a sua esposa, que ficou para trás, Yasodhara, e ambos se tornam seus discípulos. E aí, quando ele estava conversando com os seus discípulos, fazendo um sermão, eles perguntam: mestre, como foi para o senhor poder tornar sua discípula sua própria esposa? E ele fala: olha, há várias encarnações atrás, eu era um pescador de pérolas e Yasodhara era minha esposa. E nós éramos muito pobres. E na região em que vivíamos, não havia mais recursos, então eu me afastei para tentar encontrar uma pérola que pudesse resgatar-nos da nossa miséria. E Yasodhara ficou me esperando. Quando eu cheguei, havia tido uma grande seca naquela região e era uma fome terrível. Eu encontrei uma pérola enorme, digna de um rei, e voltei com ela para casa para presentear a minha esposa e resgatar-nos da nossa miséria. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei ela agonizando, morrendo de fome. Aí eu peguei aquela pérola grandiosa, digna de um rei que eu tinha encontrado, e saí às ruas, perguntando quem trocaria aquela pérola por um prato de comida. E consegui um prato de comida que resgatou a vida de Yasodhara. Aquilo que eu fiz naquela vida, eu acabei de fazer agora. Eu entreguei todas as riquezas, todo o luxo da minha vida, a pérola da minha vida, para encontrar alimento para Yasodhara e salvar a vida espiritual dela. Eu simplesmente realizei na sua última dimensão aquilo que eu já vinha ensaiando há várias encarnações. Porque aquilo que é não pode deixar de ter estado sempre presente em semente no passado. Entendem? Essa sede desesperadora de Deus. Bom, no presente ela já está aqui. Aquela necessidade profunda de um sentido de vida que dê para a gente um pouco mais de luz, que nos justifique mais a nossa existência, que faça com que as coisas passem a ter mais sentido. Então, aquilo que foi tem que encontrar sementes, aquilo que é tem que encontrar sementes no passado, aquilo que será tem que encontrar sementes no presente. Céu e inferno, também bastante conhecida. Mais uma vez, um mestre, sempre a mesma história. Nisso havia um samurai, nessa história, que chega para esse mestre, que era muito sábio. Ele havia ouvido falar alguma coisa sobre o conceito de céu e de inferno. Várias explicações, várias pessoas falando sobre isso, e ele chega muito curioso para saber o que seria isso. Porque era um conceito que dentro da sua formação ele nunca tinha ouvido. E aí ele chega para esse mestre e pergunta: mestre, eu ouvi falar sobre o que é o céu e o inferno. O que vem a ser realmente céu e inferno? Existe isso? O que é isso? E o mestre resolve submetê-lo a uma prova onde mostrasse para ele concretamente o que era céu e inferno. Vira para ele e fala: mas você é um militar idiota mesmo. Qual é o rei que coloca como general um homem estúpido como você? Olha como se veste miseravelmente, é ridículo você. E o general se sente ofendido com aquilo, saca a sua espada e vai atacar o mestre. E o mestre diz: abriram-se as portas do inferno. Eis o inferno. E o general se detém com a sua katana, olha que aquilo entende, reconhece a sabedoria do mestre, embainha novamente a sua espada e se coloca aos pés dele. E o mestre diz: abriram-se as portas do céu. Tanto o céu quanto o inferno, dentro do homem. O teto e o chão da nossa consciência. O ponto mais elevado que ela pode atingir e o ponto mais baixo. Céu e inferno. Tudo que está fora está representado dentro do homem. Céu e inferno. Eu acho essa explicação belíssima, porque várias vezes oscilamos nesses dois mundos. E temos que saber que, na verdade, aí está o céu que temos que aspirar a ascender. Essa também, bastante conhecida, o que é o egoísmo? Como é que começa a história? Me deem a deixa aí, todo mundo já sabe. Um mestre e um candidato a discípulo. Nesse caso, o candidato a discípulo era um rei.
E era um rei que não era qualquer um, era um rei muito generoso. Naquele reino não havia pobreza. Ele era generoso e distribuía suas riquezas a todos. Era realmente um rei muito justo e muito bom. Mas o sonho dele era ser aceito por aquele mestre como discípulo, e não era aceito de jeito nenhum. Que coisa! Era a única coisa que ele queria ter e não podia ter. Mas ele vinha sempre ficar aos pés daquele mestre, ouvir os seus ensinamentos e tudo mais. Um dia ele chega e o mestre tinha intimamente a vontade de fazer com que aquele homem, que era realmente bom, entendesse por que não tinha nível para ser seu discípulo. E nesse dia ele encontra uma oportunidade. O rei chega para ele e diz: mestre, hoje eu ouvi falar sobre o egoísmo e não entendi esse conceito. Gostaria que o senhor me explicasse o que é o egoísmo. Aí o mestre resolve aplicar nele uma prova. Faz que está enfurecido, fica vermelho com a cara de furioso. Que pergunta burra! Como você pode ser tão idiota a ponto de me fazer uma pergunta tão imbecil como essa? Que coisa ridícula! Aí o rei pula. Como é que o senhor fala assim comigo? O que o senhor está pensando que eu sou? Me respeite, eu sou um rei. Aí o mestre diz: está vendo? Aí está o egoísmo. Entendem isso? A generosidade desse rei se resumia ao plano físico, dar coisas. Mas ele não estava preparado para dar a sua imagem, dar a sua vaidade, dar o prestígio, dar a necessidade que o respeitassem. Ou seja, no plano emocional, ele era egoísta. Ele não estava disposto a entregar das suas honras. E isso é interessante porque, em geral, na história, pelo menos na nossa história recente, consideramos que o homem, ele é grande quando tem muitas coisas, não é assim? Se o homem necessita ter muitas coisas para ser grande, a grandeza é das coisas e não dele. O homem é grande quando dá muitas coisas. O homem é do tamanho da sua generosidade. Chega um determinado momento, se você dá num plano, a vida vai te pedir num plano mais sutil. Vai ficando mais difícil. Vai chegar uma hora que você vai dizer: isso não. Tá certo, a vida vai respeitar. Mas esse é o teu tamanho. O homem é do tamanho da sua generosidade. Na hora que você bater no isso não, saiba, aí é o seu tamanho. Aí é o seu limite. O tamanho desse rei era um tamanho de uma generosidade apenas física, que é a mais fácil de todas. Quando passava numa generosidade emocional de não necessitar nenhum reconhecimento, ele já não ia mais além disso, já não era capaz, já não acompanhava. E é um preço caro. Parem para pensar nele. É um preço bastante caro. A certeza e a dúvida. Esse é um conto que se coloca na boca do próprio Buda. Acho que o Buda estava em meditação e o acompanhava o seu discípulo, que sempre estava com ele, que era Ananda. E chega um jovem e pergunta a Buda: Senhor, Deus existe? E o Buda teria respondido: sim, ele existe. E esse jovem se vai. Daqui a pouco surge um outro jovem e pergunta: Senhor, Deus existe? E o Buda teria respondido: não, ele não existe. E Ananda observando tudo, né? E o jovem vai embora. Chega um terceiro jovem, pergunta a mesma coisa: Senhor, Deus existe? E o Buda teria respondido: ache você mesmo a resposta. Pode ser, pode não ser, encontre você mesmo a resposta. E Ananda, diante daquilo, ficou perplexo. Mas como pode, mestre? Que coisa mais incoerente. Como assim incoerente, discípulo? Sim, os três jovens perguntaram a mesma coisa. E o senhor respondeu coisas totalmente diferentes? Não, respondi a mesma coisa. Você não entendeu? Não, você não entendeu porque você apenas os vê de fora. O primeiro jovem que chegou aqui tinha uma absoluta confiança em mim. O que eu dissesse, ele tomaria como verdade e seguiria. Então eu falei para ele: sim, Deus existe. O segundo não confiava absolutamente em mim e veio totalmente com espírito de contestação. O que eu dissesse, ele acreditaria no contrário. Então eu disse: não, Deus não existe. E o terceiro era um homem que tinha muita necessidade de descobrir as coisas por si próprio. Qualquer coisa que eu desse pronta para ele, ele não aceitaria. Então eu disse: procure. Eu disse a mesma coisa, segundo a possibilidade e a necessidade que cada um tinha. Segundo a condição que cada um tinha de ouvir. Entendem isso? Isso é complexo e delicado às vezes de entender. Existe um épico indiano, que é o Ramayana, onde Rama, que era um grande príncipe, numa ocasião ele diz exatamente isso, que a arte da sabedoria consiste em sempre dizer nem uma palavra a mais
nem uma palavra menos do que cada um pode e necessita ouvir. Saber dizer as coisas de uma forma que bata no coração das pessoas da forma correta. Não se prender tanto às formas externas. Existe um outro conto budista que também conta muito bem essa história, bastante conhecido, né? Faz parte dos contos dos Jatakas budistas, que diz que havia um pai que vivia com vários filhos dentro de uma casa antiga, várias crianças pequenas, que já não tinham mais mãe, que para ele era muito difícil controlar todas aquelas crianças. E um dia ele percebe que a casa estava pegando fogo. E aí ele pensa, se eu disser, está pegando fogo, e começar a correr atrás deles, eles não sabem o que é fogo, vão achar que é brincadeira, vão achar que é uma brincadeira de pega, cada um vai correr numa direção, não vou conseguir pegar todos, e vão acabar morrendo vários. Aí ele tem uma ideia, corre para fora da casa. E lá fora começa a gritar, crianças, tem uma festa aqui fora. Estão sendo distribuídos muitos doces, venham depressa. E todas as crianças saem. Ele salva todas. Então o que ele falou, era uma verdade ou era uma mentira? Então é interessante que vocês vão perceber em todas essas tradições algo muito parecido com o que Platão fala num diálogo, que é o Hípias Menor, que a verdade corresponde à vontade dos deuses e não aos fatos. A verdade corresponde ao bem e não aos fatos. A verdade, filosoficamente, teria que ser considerada dessa maneira. E é exatamente o que acontece aí. O que é a verdade? O que cada um necessita ouvir para crescer. Isso é verdade. E um mestre como esse tem condições de saber o que é. Meditar com gatos. Alguém conhece essa? É bem engraçadinha, curiosa. Diz que havia um mestre que meditava sozinho no seu eremitério, uma cabaninha muito simples, e havia um jovem que sonhava em ser seu discípulo. Claro, sempre começa assim, né? Esse não tinha nenhum nível para ser seu discípulo mesmo, mas o mestre tinha uma certa misericórdia dele, porque ele gostava muito do mestre, vivia por ali, fazia sua comida, fazia tudo para servi-lo, era muito humilde, aí ele deixava que ele fosse ficando por ali, mas não tinha nível mesmo. O mestre tinha um gato. Aí uma ocasião ele estava meditando, e gato é aquela coisa chata quando quer ter atenção a qualquer preço, né? O mestre tentando meditar, e o gato subia em cima dele, e o gato se esfregava nele, e o gato lambia ele, e o gato miava, e o gato atrapalhava de todo jeito. Aí ele pegou, enquanto ele estava meditando, pegou o cinturão da roupa que ele estava usando e amarrou o gato a uma coluna do seu casebre. Deixou ele lá até terminar de meditar. E o jovem olhando aquilo, né? Passou algum tempo, o mestre resolveu andar um pouco pelo mundo, errar em busca de discípulos, espalhando seu conhecimento, como era comum na época, né? E o jovem diz, deixa que eu te acompanhe. Ele diz, não tem condições, por que eu vou levar você comigo? As pessoas vão te tomar como meu discípulo, você não é meu discípulo? Ah, mestre, mas então deixa eu ficar aqui nessa casinha, guardando e conservando para o dia que o senhor voltar. Aí o mestre ficou com muita pena dele e disse, tá bom, fica aí, fica guardando e cuidando, se um dia eu voltar, a casa está aqui. O mestre se foi e as pessoas daquela comunidade que viam que o jovem vivia com esse mestre, consideraram que ele era um discípulo e que tinha ocupado o lugar do mestre. E ele ocupa realmente esse papel, como se fosse um sábio. Passaram-se anos e o mestre, depois de muito andar, volta àquela região. Quando ele passa pelo povoado que havia ali perto, estava acontecendo uma feira. Ele ouve o pessoal gritando, gatos para meditação, os melhores gatos que tem para meditação. Compre aqui o seu gato. Esse é um gato especial para meditação. Ninguém pode meditar se não tiver um gato amarrado num mastro. E aí ele vai perguntar o que era aquilo. E aí chega para o comerciante e pergunta, o senhor não sabe disso? O mestre que vive na cabana tal disse que ninguém pode meditar se não amarrar um gato no mastro. Ninguém consegue ter um bom nível de concentração se não for assim. E aí ele entende o que aconteceu. Vai lá, corrige o que tinha acontecido, coloca as coisas no seu devido lugar e aprende com isso a maneira como os homens absorvem as coisas vendo de fora. Que é um chamado ritualismo vazio, de achar que por fazermos as coisas elas nos dão algum nível espiritual. E muitas vezes, várias tradições que na sua origem representavam simbolicamente algo, como por exemplo acender uma vela, algo muito belo, porque representa o próprio homem que acende em si uma luz, mas a partir do momento que isso perde totalmente o simbolismo e se acha que o próprio fato de acender uma vela te traz alguma espiritualidade, vocês percebem que se está amarrando gato em mastros? Ou um rito qualquer que se acha que tem valor em si próprio
e não pelo estado de consciência que ele provoca no homem. O homem é como uma vela que veio ao mundo para dar luz. Portanto, simbolicamente, isso o representa. Mas quando não representa mais nada, e se acha que só o fato mecânico de fazê-lo traz algum benefício espiritual, vocês percebem que estamos amarrando gato em mastros? É um ritualismo vazio e mecânico que pode dar margem a fanatismos. Então, essa história é exemplar e mostra exatamente esse momento, essa origem desse comportamento humano. O copo de água com sal. Esse também é muito bonito e interessante. Um jovem se queixava a um mestre zen a respeito das dificuldades que ele vinha passando. Que a sua vida era muito sofrida, que ele passava por muitas dores e que isso o mantinha sempre muito triste. E como ele poderia superar isso, aquela adversidade tão grande, essa vida tão complicada. Aí o mestre vem com ele para dentro da sua cabana e lhe mostra uma tigela com sal. Pede que ele mergulhe a sua mão, encha a sua mão de sal e feche com esse sal dentro da mão. Aí traz para o jovem um copo e pede que ele mergulhe a sua mão dentro do copo e abra e solte o sal lá dentro. E o jovem faz isso. Aí o mestre sacode o copo e diz, beba. E o garoto prova um gole e ele diz, como é o sabor? É horrível, mestre, muito salgado. E aí o mestre pede que ele repita a mesma operação, mergulhe a mão no pote de sal, encha a mão de sal e caminhe com ele. E vá até um rio. Mergulhe a sua mão dentro do rio e a abra. E aí o jovem faz exatamente isso e ele pede, agora prove a água do rio. O jovem prova, como é? Deliciosa, fresca, tem um sabor maravilhoso. E o que foi que mudou? Mudou o sal? Em quantidade ou em sabor? Não se trata de mudar as adversidades da vida. Trata-se de você transformar-se de copo em rio. E as adversidades não mudarão mais o teu sabor. Não salgarão mais a sua vida. Não lute contra as adversidades. Elas são o que são e sempre serão. Transforme-se você de copo em rio. Amplie, cresça. E você vai perceber que essas adversidades já não mudarão a tônica da sua vida. Ou seja, achar, inclusive existe uma máxima muito interessante de um filósofo romano, que é Epíteto, aqueles que conhecem sabem que se tratava de um escravo, né? Epíteto, ele costumava dizer isso. Uma ocasião diziam, mas você é um escravo, como é que você pode se achar um filósofo? E ele dizia, você sabe o que é um escravo? É aquele que naquilo que não pode mudar, fica lutando, e naquilo que pode não faz nada. Isso é um escravo. Luta contra as coisas imutáveis, ou seja, o murro contra a ponta de faca, né? E naquilo que ele pode mudar, não faz nada. Como é comum isso, né? O que ele pode mudar? Transformar-se de copo em rio, isso ele pode. Mudar o sabor do sal ou a quantidade? Não, isso depende de uma série de circunstâncias de vida, às vezes do seu próprio karma, não dá para mudar nem o sabor nem a quantidade do sal. Mas transformar-se de copo em rio ele pode. Está inteiramente sob seu poder fazer essa transformação. Como é comum esse tipo de postura, né? Às vezes eu vejo as pessoas, nós aqui ficamos num local onde é muito sujeito a engarrafamento. Às vezes as pessoas chegam em sala de aula nervosas porque o trânsito... Bom, não podemos mudar o trânsito nesse momento. Nós podemos sair meia hora mais cedo, não podemos? Mas nós brigamos contra o trânsito, mas não brigamos contra a nossa administração do tempo. Isso não. Isso poderíamos mudar. Por que não? E esse, para Epíteto, era um comportamento de escravidão. Ficar lutando contra aquilo que não podemos. E naquilo que podemos, ficar passivos. Onde ir depois da morte? Diz que havia um mestre, mais uma vez, muito idoso, já bastante ancião. E esse mestre foi conhecido durante toda a sua vida pela sua sabedoria e bondade. Era considerado um homem impecável, exemplar. E aí um jovem se aproxima dele e diz, pois é, mestre, a sua vida está chegando ao final, né? É, discípulo. Resta pouco tempo para mim agora, minha idade está bastante avançada, é o curso natural da vida. Pois é, o senhor vai desencarnar, vai direto para o céu, né? Aí o mestre olha para ele, como assim para o céu? Claro que eu vou para o inferno.
Aí o jovem fica apavorado. O senhor para o inferno? Imagina, se ele fosse para o inferno, quem teria alguma chance? O senhor para o inferno, você está louco. Ah, como louco? É claro que eu vou para o inferno. Você que está louco, mas mexe com tudo que o senhor fez de bom. Como é que o senhor vai para o inferno? Se eu não for para o inferno, quem é que vai tirar vocês de lá? Entendem isso? Gosto muito dessa história, porque eu acho interessante essa ideia da transferência do egoísmo do plano material para um plano, do plano físico para um plano metafísico. Então eu deixo de correr atrás de salvar a minha pele no plano físico para salvar a minha pele no plano metafísico. Ou seja, vou para um local idílico e maravilhoso. Eu simplesmente transferi o egoísmo para outro lugar. Que lugar idílico e maravilhoso é esse onde você vai estar, sabendo onde existe um monte de pessoas sofrendo em algum lugar e você não está fazendo nada por elas? Você percebe que você transferiu o egoísmo para outro plano, não se livrou dele? Se existir uma pessoa no inferno, haverá duas, porque eu estarei lá. Você não pode sublimar o egoísmo, porque ele continua sendo egoísmo e, como dizia Helena Blavatsky, o egoísmo espiritual é pior do que o físico. Tá? Então, sou generoso aqui e egoísta num outro plano. Bom, eu não superei o egoísmo, eu o adiei. É um investimento para ter condições de exercê-lo em condições mais confortáveis. O egoísmo, ou ele é banido de todos os mundos, ou ele estará presente em todos eles. Se eu quero simplesmente livrar a minha pele no além, eu continuo querendo livrar a minha pele aqui. Se houver dois sofrendo, se houver um sofrendo, haverá dois, porque eu estarei com ele. Se não transferimos esse egoísmo simplesmente para um outro plano. Tá? Esse materialismo e esse desejo de sair das adversidades, você, egoisticamente sozinho. Tá? Então, ao lutar contra o egoísmo, temos que bani-lo de qualquer mundo que exista, desse e de quaisquer outros mundos que venham a existir. Bom, e por fim, estamos já acabando, o quebrador de pedras, que também é bem interessante essa história e também bastante conhecida. Diz que havia um homem que trabalhava num ofício que era tido como muito humilde. Ele trabalhava numa pedreira, enchia um carrinho de pedras quebradas, ia quebrando a base da montanha, tirando pedras, colocando no carrinho e levando para um povoado ali perto, onde se construía casas e outras coisas com aquelas pedras. E ele estava ali debaixo de sol fazendo isso, esse seu ofício, e quando ele vê passar de repente uma padiola onde se carregava um ministro. E as pessoas todas em volta, fazendo reverência, aquelas honras, e ele diz, puxa, mas que vida infeliz a minha, olha como é bom ser ministro. Coberto do sol, as pessoas à sua volta, ele fazendo reverência, tão reconhecido, a melhor coisa do mundo é ser ministro. Era o que eu queria ser. Aí parece que os deuses resolvem lhe colocar uma prova, né? E ele, automaticamente, quando pensa isso, se torna um ministro. Quando ele vê, ele está dentro daquela padiola e as pessoas à sua volta, o bajulando e o abanando. De repente, sem mais nem menos, largam tudo aquilo no chão, largam ele sozinho e saem correndo. Porque ali adiante passava o príncipe, que era muito mais poderoso que o ministro. Ninguém ia ficar bajulando o ministro quando passava o príncipe. Largam ele no chão e correm para lá. Ele olha, o que aconteceu? Ah, é o príncipe. Poxa vida. O melhor mesmo do mundo não é ser ministro, é ser príncipe. Olha só, ali sim tem honras, tem pessoas à sua volta, lhe servindo comidas, lhe abanando o tempo todo, lhe bajulando. Ninguém o abandona por ninguém. A melhor coisa do mundo é ser príncipe. Automaticamente, plim, ele se torna o príncipe. Ah, agora sim, hoje é o meu dia de sorte. Agora eu sou o máximo, todos me prestam honras. De repente, ele vê que as pessoas também largam a padiola dele no chão e saem correndo em todas as direções. Fazia um sol escaldante, fortíssimo, e as pessoas começaram a não suportar aquele sol na cabeça e correram para se refugiar nas sombras. E aí ele olha aquele sol lançando raios em todas as direções. E diz, ah, poderoso mesmo é o sol. Que negócio de príncipe, de ministro, olha só. Ele faz com que as pessoas corram em todas as direções, ele determina, ele dá luz, ele dá vida. Ele é que é o poderoso sol. Eu gostaria realmente de ser o sol. Automaticamente, plim, se torna o sol. Agora sim. Aí lança raios, torra plantações, seca pântanos, se sente o todo-poderoso. De repente, ele está lançando os seus raios sobre a terra, surge uma nuvem que não tem mais tamanho. Ele lança os seus raios, não chega nada na terra, aquela nuvem enorme na frente dele. Ele lança e a nuvem é um obstáculo. Ele diz, poxa, não é possível. Poderosa é essa nuvem, olha só. Ninguém passa por ela.
Ela impede que eu chegue no mundo. Ela é que tem poder. Eu queria era ser essa nuvem. Automaticamente, plim, se torna nuvem. Tá? Aí ele se sente todo poderoso, lançando sombra sobre a terra, lançando chuva, lançando raios. De repente, com aquele poder todo, ele pum, esbarra com uma coisa dura que não cede. Pum, esbarra novamente e aquele negócio não sai do meio do caminho e começa a espatifá-lo. Quando ele olha aquilo que estava espatifando, destruindo ele olha uma enorme montanha. Nossa, mas poderosa mesmo essa montanha, hein? Olha, nuvem nenhuma pode com ela. Quando eu bato contra ela, ela me espatifa em 1000 pedaços, ela não se move nem 1 milímetro. Eu queria mesmo era ser essa montanha. Aí quando ele fala isso, plim, se torna montanha. Enorme, altíssima, as nuvens passando pelo seu pico, se sente poderosíssima. Agora eu sou a mais poderosa da Terra, ninguém pode nada comigo. De repente ela ouve um barulhinho, plim, plim. O que diabo é isso? O que é isso agora? Plim, plim. Quando ela olha para baixo, é um quebrador de pedra, demolindo ela lá embaixo. Ou seja, o eterno retorno. Mostra que todos os seres são igualmente poderosos quando encontram a sua identidade. E sacralizam aquilo que fazem, encontram o seu papel na natureza. Todos os seres são poderosos. Como dizia Platão, cada coisa no seu lugar, né? A justiça, dar a cada um o que lhe corresponde. Quando cada um encontra a sua identidade, tudo se justifica e não há nada que seja desonroso, nada que seja superior ou inferior. Tudo se harmoniza. É também uma bela história. Bom, e por fim, apenas para que vocês conheçam, um texto que é um sutra da escola Zen. Como eu falei para vocês, o Zen quase não tem textos. Esse pequeno sutra é um dos poucos textos sagrados que eram usados na escola Zen antiga, que é o Mahaprajna Paramita Hridaya Sutra. Ide juntos, mais além do mais além, até a realidade última. Todas essas histórias apontam numa mesma direção, a busca da identidade, a busca da fraternidade, a busca da união, a busca de cada um assumir o seu papel, a busca de encontrar o divino dentro de si e, sobretudo, de caminhar juntos, considerar a humanidade. É uma das coisas interessantes que nós vemos várias vezes mestres falando na história. Não nos interessa seres humanos que se libertam sozinhos. Nos interessa seres humanos que se comprometem com a humanidade. Interessa para nós seres humanos que se comprometem com o todo. Esses são os válidos, esses são os importantes. Ou seja, ide, mas ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. Um pequeno verso muito profundo e muito cheio de significados. Muito bom, né? Como sempre, espetacular. Se você quiser assistir a palestra total na íntegra, com a imagem da professora Lúcia Helena Galvão, te convido a acessar o canal Nova Acrópole e ali procurar por este vídeo e maratonar todos os outros vídeos, ok? Gratidão por estar aqui conosco no canal Mente Forte 100. Assista aos outros vídeos no canal e nos veremos no próximo vídeo.